O manejo parece simples, mas usar a água para medicar os animais requer um bom conhecimento para não aumentar nem diminuir a dosagem. Veja como fazer na capacitação em suinocultura. Vamos abordar agora a medicação via água na suinocultura. É uma das formas que vem sendo mais difundida no Brasil nos últimos anos. E a gente vai abordar vários aspectos relacionados aos cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de medicação, as diferenças dela em relação às outras medicações orais e a importância dela no contexto geral da produção de suínos. Então, uma tendência na suinocultura brasileira, a adoção da medicação via água nos últimos anos, em função de uma série de fatores. Primeiramente, as unidades de produção cada vez maiores e que exigem com que a questão sanitária seja abordada com bastante agilidade, com bastante precisão. E, além disso, unidades novas que conseguem fazer boas adaptações com relação às instalações para a colocação da medicação via água. O exemplo da avicultura, que já tem usado a medicação via água há muitos anos, há várias décadas, com bastante sucesso, é a principal via de medicação na avicultura. A rastreabilidade e a questão de resíduos também, em função da segurança que se tem com a medicação via água, que nós vamos ver mais adiante, em comparação com a medicação via ração. A questão da banição dos promotores de crescimento na União Europeia é um fator importante e que fez com que a medicação lá, né, via água, crescesse bastante de uma forma terapêutica, se abandonando a medicação preventiva ou como promotor de crescimento. No Brasil ainda é permitido o uso de promotores de crescimento, mas pode ser que um dia venha a ter algumas restrições com relação a isso e aí a medicação via água ganha uma maior importância. A questão do controle das rações, principalmente as rações que são comercializadas, e elas têm que se enquadrar dentro de normas do Ministério da Agricultura, e dentre elas nós destacamos a IN 65, que obriga as fábricas de ração a trabalhar com um controle estrito de produção de rações, principalmente quando se usa medicações, através de um sistema adequado de boas práticas de fabricação, de descontaminação do sistema, e toda a medicação que é feita na ração nessas fábricas que são comerciais deve ser feita através de receituário veterinário com toda uma série de controles e registros específicos. Então, falando da medicação oral como um todo, que não incorpora somente a medicação via água, mas também a medicação via ração na suinocultura, nós podemos destacar alguns pontos de quando se utilizar essa medicação. Primeiramente, quando a gente pretende tratar um grande número de animais. Num lote, o que a gente tem com relação a ela, em relação às medicações individuais, é justamente uma redução do custo, uma redução da mão de obra e uma redução do estresse dos animais também, quando a gente trabalha, por exemplo, comparativamente com a medicação injetável, que tem-se a contenção dos animais, tem que se aplicar o medicamento, então existe toda essa gama de fatores que vão prejudicar tanto na questão do bem-estar do animal, quanto na própria mão de obra e o custo para a aplicação da medicação quando se trabalha com ela injetável. Então, quando a gente trabalha com a medicação oral, a gente consegue uma otimização desses aspectos. A profilaxia estratégica dos lotes, aí quando a gente quer fazer uma medicação estratégica em determinada fase da vida dos animais, em determinada fase do crescimento ou do lote. Atingir formas subclínicas, ou seja, aquelas formas assintomáticas em que a doença já está estabelecida no lote, mas ainda não se apresenta clinicamente. Então a medicação oral, massal, ela ajuda nesse sentido, a combater a doença antes dela se manifestar. E atingir animais em incubação da doença, aqueles animais que vão adoecer e que eventualmente ainda não apresentaram sintomas, e a gente com essa medicação de forma preventiva consegue atingir esses animais. Para se fazer uma comparação ilustrativa, a gente usa o exemplo do iceberg, que o iceberg ele demonstra sempre uma
O que se apresenta sempre é a porção menor do iceberg. Da mesma forma, o que se apresenta com animais sintomáticos ou até animais que vêm a óbito em função das doenças, é quando as doenças já estão estabelecidas, existe já todo um processo de comprometimento da saúde do lote ou do rebanho. E a forma mais, digamos assim, que traz mais, a doença já vem trazendo mais prejuízo justamente nas formas subclínicas, que são aquelas que não aparecem, que a gente não enxerga. Por outro lado, com relação à performance, o que a gente vai observar? A mortalidade e refugagem dos animais, né? E não vai enxergar muitas vezes, num primeiro momento, as perdas relacionadas a ganho de peso e conversão alimentar, que são também decorrentes das enfermidades, dos processos infecciosos. Uma outra questão muito importante é a redução da carga de contaminação do ambiente. Quando a gente trabalha com a medicação oral para vários animais num lote, a gente consegue reduzir a eliminação do agente infeccioso, da bactéria no caso, no ambiente e, consequentemente, diminui a difusão da doença no lote, consequentemente reduzindo os problemas e os prejuízos. E quando a gente também quer tratar total ou parcialmente um lote, a medicação via oral, ela tem se demonstrado bastante eficaz, principalmente em lotes maiores, em que a medicação injetável acaba se tornando inviável do ponto de vista de mão de obra e até mesmo custo. Importante destacar que a medicação injetável, ela não é dispensável. A gente utiliza a medicação injetável naqueles animais que têm a forma clínica mais evidente, né? É importante a gente utilizar a medicação injetável até porque, pela sua característica de reduzidas barreiras biológicas, ela consegue uma eficácia muito mais rápida e muito mais evidente. Por que a medicação via água ainda é uma prática pouco difundida no nosso meio, relativamente pouco difundida no Brasil, em relação a outros países que têm a suinocultura no mesmo nível do nosso, né, seja na Europa ou nos Estados Unidos? Alguns fatores que a gente pode levantar: o primeiro lugar é o pouco domínio da técnica, existe uma certa resistência em utilizar a medicação via água, um certo temor em função de que não é uma prática muito corriqueira e que os operadores muitas vezes têm dificuldade para introduzi-la de forma correta. A outra questão, que é uma questão controversa, relaciona-se a custo. Até que ponto que a medicação via água, realmente, na maioria das vezes, os produtos destinados à medicação via água, quando comparados com produtos que podem ser utilizados na ração, normalmente eles têm um preço um pouco mais alto. Mas isso é uma coisa que já vem sendo trabalhada no mercado. Existem produtos que podem ser utilizados tanto para ração quanto para água, que são os mesmos produtos com o mesmo preço. E também vai depender muito da duração do tratamento. Muitas vezes se trabalha com uma medicação na ração, mas se obriga com a medicação via ração a trabalhar por um período muito mais longo, enquanto que na medicação via água, em função da maior eficácia e abrangência, a gente consegue trabalhar em períodos mais curtos. Ou seja, essa questão de custo, muitas vezes, ela é até favorável à medicação via água em determinadas situações. A disponibilidade de produtos, que também já vem aumentando bastante, a disponibilidade de produtos que são destinados à medicação via água, e tanto em termos de drogas quanto em termos de marcas, nós temos já muitas opções no mercado. A segurança da administração efetiva, essa é uma outra questão. Muitas vezes o veterinário que faz assistência, que faz a recomendação da medicação, ele se sente mais seguro em fazer a recomendação via ração, que ele vai lá na fábrica, ele acompanha a formulação da ração, muitas vezes é mais fácil de auditar a mistura desse medicamento na ração, ao invés da medicação via água, que é uma medicação que tem que ser feita diariamente, né? Uma medicação que ela não é que nem a ração, que a gente faz determinadas batidas de rações e distribui essas rações durante alguns dias. A medicação via água ela deve ser feita diariamente, ou seja, não pode haver falha durante o tratamento. Se o tratamento for de 5, 7 dias, durante os 5, 7 dias ela tem que ser feita da mesma forma. E finalmente a questão de instalações e equipamentos.
Muitas vezes a questão mais simples, que é um bebedouro adequado, um bebedouro que não dê desperdício ou que permita que os animais consumam a ração, a água uniformemente no lote, é um empecilho à implantação da medicação via água numa granja. Ou não existir um reservatório, uma caixa d'água adequada para fazer medicação via água, ou mesmo um dosador de medicamentos. Isso aí muitas vezes impede de introduzir, de implantar essa técnica. As três formas de administrar os medicamentos, então, da forma injetável, a forma via oral na ração ou via água. É importante, nesse gráfico a gente pode observar bem, quando a gente toma a decisão de tratar um determinado lote, a agilidade com que a gente consegue implantar cada uma dessas formas de medicação. A medicação injetável, a gente tomou a decisão de tratar, imediatamente a gente já pode implantar essa medicação, já pode fornecer essa medicação para os animais. Basta pegar o frasco de medicamento, determinar a dose e aplicar nos animais. Já a medicação via ração, até eu tomar a decisão, fazer a formulação, fazer a ração, tirar a ração que não foi medicada e substituir por aquela que foi medicada no caso de um surto de uma doença, isso pode demorar alguns dias. E a medicação via água em relação à ração é justamente essa velocidade que a gente consegue aumentar essa agilidade, consegue melhorar essa agilidade para iniciar a medicação via água quando se compara com a medicação via ração. Bom, um comparativo, né? O que vai determinar a escolha entre medicação via água ou via ração, isso é importante a gente definir. As duas não são excludentes, cada uma tem a sua importância no sistema de produção. O que vai determinar? Primeiramente, a estratégia a ser adotada no controle de determinada doença. Se eu vou trabalhar com a medicação pontual, se eu vou trabalhar com a medicação ao longo de uma fase mais longa, ou se eu vou trabalhar com essa medicação num surto que eu preciso de urgência na aplicação desse medicamento. A praticidade de medicar estrategicamente os animais em uma certa idade, né? E aí entra aquela questão dos tipos de rações. Muitas vezes os tipos de rações que eu utilizo não são os mesmos a fase em que eu utilizo determinado tipo de ração, que eu vou usar ou não a medicação, não é a mesma fase que eu preciso combater aquela doença. As limitações estruturais de determinados sistemas de produção, e aí entra principalmente na questão dos bebedouros, da caixa d'água, né, o reservatório de água, ou mesmo do dosador de medicamentos. E a disponibilidade de medicamentos adequados às duas formas de uso. Obviamente que eu não posso usar, nem sempre eu posso usar o mesmo medicamento para água e para ração. Isso é uma das coisas que nós vamos ver mais adiante, que a gente tem que tomar muito cuidado no momento de utilizar a medicação via água. Na prática, né, o tratamento via água de bebida ele é preferível em medicações terapêuticas, né, embora ele também possa ser usado como uma estratégia preventiva, mas na prática o que mais se usa é na terapêutica, quando a gente precisa combater determinado surto da doença, e via ração preferível em medicação preventiva, justamente porque na terapêutica, num surto, eu preciso de uma maior agilidade, portanto eu entraria com a medicação via água, para evitar um maior prejuízo. Suínos na fase aguda da infecção podem se beneficiar de uma maior absorção de antibióticos via água devido à diminuição da ingestão de ração. Isso é um dado importante, porque normalmente nas enfermidades, a primeira coisa que o animal manifesta clinicamente é a redução de consumo de ração. Ele também reduz o consumo de água, muito mais o consumo de ração. E especialmente nas doenças entéricas, o consumo de água acaba sendo muito importante no combate das infecções. Quando a gente pensa nessa questão da ingestão. E aí justamente são esses animais que estão afetados, que são aqueles que a gente quer atingir com maior eficácia, maior certeza. A medicação via ração, quais seriam as vantagens dessa medicação, né? Então, aplicar medicamento via ração em relação à medicação via água. Em granjas que não possuem sistema hidráulico adequado, obviamente, que eu não consigo ter um uso eficaz da medicação via água.
Quando a qualidade da água, a qualidade físico-química principalmente, prejudica a solubilidade e biodisponibilidade das drogas, então em determinadas situações, águas duras ou águas com pH muito baixo ou muito alto podem interferir na estabilidade de determinados produtos. E nesse caso é preferível a gente utilizar a medicação via ração. A inclusão mais prática, ou seja, no caso da medicação via ração, eu não preciso estar diariamente fazendo a aplicação e a mistura e o cálculo. Na via ração, simplesmente eu coloco na ração que eu produzo para a semana, para um determinado período, e fica muito mais fácil, né? E o custo, que na verdade, como nós já tínhamos falado anteriormente, ele vai depender muito do produto que eu estou usando, da duração do tratamento e até mesmo do desperdício. Muitas vezes a gente utiliza determinadas quantidades de medicamento, determinadas concentrações de medicamentos na água mais altas em função de desperdício que tem na água para compensar esse desperdício, que é uma água que o animal não consome, que ele joga fora e acaba aumentando muito o custo. Daí a gente preferir nessas situações a medicação via ração. O tratamento do plantel reprodutivo, obviamente com as matrizes, principalmente marrãs, gestantes, lactantes e machos, a gente prefere o tratamento também via ração em função da questão estrutural, que muitas vezes fica difícil da gente fazer a medicação via água para esses animais. Embora, por exemplo, em quarentenas, animais que estão sendo recebidos numa quarentena, a gente pode fazer a medicação via água, funciona com muita praticidade e com muita eficácia. E finalmente, isso é um ponto fundamental, né, e que muitas vezes leva a grandes sistemas de produção que trabalham aí com várias granjas e que tem que padronizar um determinado manejo, é justamente trabalhar com a medicação via ração para que o sanitarista que determina o programa de medicação tenha certeza de que todas as granjas estão recebendo a medicação no momento correto, embora, nós vamos ver também, nem sempre isso do ponto de vista técnico é o mais recomendável, mas muitas vezes em função dessa massificação das granjas é o que acontece. As vantagens da medicação via água em relação à medicação via ração, primeiramente, como nós já comentamos, normalmente os animais clinicamente doentes eles consomem menos ração, mas continuam bebendo água, e isso é importante principalmente naquelas doenças respiratórias que inibem bastante o consumo de ração. A questão da rapidez, quando eu tenho um surto, especialmente quando eu tenho um surto de determinada doença e eu preciso controlar a mortalidade e outros sintomas que possam surgir, eu consigo com uma rapidez muito maior entrar com a medicação via água, em questão de horas eu já consigo níveis terapêuticos, porque é rápido eu implantar, eu não preciso remover a ração, fazer uma nova ração com o medicamento e depois oferecer para os animais. E a questão da redução de custo de risco de contaminação cruzada. Que isso é muito importante, né? Os resíduos de rações medicadas que podem ficar nos compartimentos de mistura, transporte, armazenagem da ração, tanto em silos quanto em coxos ou mesmo no misturador. Vocês observem nessa figura, nessa foto, o resíduo que fica no misturador após a remoção da ração. Se houver medicação nessa ração, essa medicação ela pode contaminar uma outra ração que não deveria ser medicada, e essa ração, muitas vezes, esse resíduo pode ocasionar até problemas de mercado, em função de que a gente sabe que determinadas rações não podem ter medicamentos, porque pode ocorrer o risco de ter resíduos na carne no momento do abate desses animais. Um exemplo disso é a sulfa, né? Vocês observam que 1 ppm de sulfa na ração, ela já é suficiente para determinar resíduo no fígado de animais abatidos. E nesse quadro aqui, vocês observam que determinados níveis de sulfa em quantidades variadas na ração, desde que fique uma quantidade dessa ração contaminante dentro de algum compartimento, se ela for misturada a 1 tonelada de outra ração, observem que em determinadas quantidades, se pegar, por exemplo, aqui no primeiro item, 110 gramas por tonelada, ou no último item, 550 gramas por tonelada na ração que eu usei medicada.
e eu tiver 3,6 quilos dessa ração contaminante por tonelada da outra ração que eu estou batendo em sequência, eu posso ainda ter nível de resíduo no tecido animal, e isso pode ser um problema depois na venda do meu produto, seja no mercado interno ou no mercado externo. O Brasil já tem um plano de controle de resíduos na carne, assim como outros países importadores também têm. Quando a gente fala nessa questão dos resíduos, né, então são os vários compartimentos que a gente tem na fábrica, desde lá do misturador, que nós mostramos naquela outra foto, passando por silos de expedição, silos de armazenagem, os próprios comedouros, né, tudo isso aí são pontos críticos aí na contaminação cruzada.